Vou ler Romanos 2, de 11 a 16, na NVI, tá bem? Acompanhe a leitura. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, e embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Amém? Irmãos, versículo 11 diz: em Deus não há parcialidade. Amém? Bem claro isso, em Deus não há parcialidade. E aí eu quero só fazer um gancho já no ponto de partida. Em Deus não há parcialidade, isso, toda a limitação das palavras, isso traz paz ao nosso coração para muitas das inculcações que a gente tem com aqueles que estão sem Cristo no dia de hoje. Para aquele último funeral, enterro que você foi, e que você sabe que aquela pessoa morreu sem Cristo. Se em Deus não há parcialidade, não é você que fica agora com a consciência voltando atrás para saber, e agora, Senhor, o que é daquela pessoa? Em Deus não há parcialidade. Para o frequentador da igreja e para aquele que não ouviu a palavra ainda. Para aquele que em vida agora está tomando decisões, alguns com comportamento moral mais, vamos dizer assim também, gente, por favor, tudo com limitação que a gente tem na maneira de falar essas coisas. Mas tem pessoas que têm uma vida mais comportada aos nossos olhos, ou de acordo com o meu prisma de olhar a vida, com a minha moral, com meus valores. E tem gente que tem uma vida entregue aí, deturpada, que você sabe o que é, podre, com valores baixos, e vocês também sabem o que é. Tem gente que está vivendo uma vida de uma maneira bonita e tem gente que está vivendo de uma maneira estragada. Mas o texto aqui está falando que Deus não há parcialidade. E aí, Paulo vai tentar mostrar até o versículo 16 para responder a essa objeção que é colocada de que Deus está sendo parcial para julgar algumas pessoas. Porque lembra, volta no texto, versículo 6, diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E aí parece que nesse caso aqui, quando Paulo está escrevendo nesse contexto ali do Novo Testamento, da igreja primitiva, ali primeiro século, parece que os judeus têm talvez uma certa vantagem, porque os judeus, ali é o povo que tem a lei de Deus para dizer quais ações praticar, a maneira de viver, e parece que as outras nações não têm essa lei declarada para eles, a palavra ali no caso, as escrituras. Então parece que Deus, de alguma maneira, está sendo parcial com os judeus. Parece que vai ter algum tipo de vantagem no dia do julgamento, ou nesse julgamento que virá de Deus, mas Paulo está respondendo a essa pergunta, essa indagação, essa objeção, o versículo 13, porque ele diz que no versículo 13, não é sobre ter, não é sobre ouvir a lei, que mostrará que você está justificado, será justificado no tal dia do julgamento. Mas ele fala, algumas traduções vão dizer sobre cumprir a lei. No caso da NVI, diz sobre obedecer a lei.
E aí no versículo 15, logo depois, Paulo vai dizer que os gentios, quer dizer, as demais nações, de fato eles têm a lei. Mas ele fala que a lei está escrita nos seus corações, na maneira do seu comportamento, da consciência, que assim mostram que há algo da lei em cada ser humano. Aliás, Paulo está falando isso desde o capítulo 1, em Romanos. Que sim, há uma lei revelada, ou a palavra de Deus revelada, mas tem algo, inclusive, que a natureza, a criação revela de Deus, e as pessoas, todos estão vendo, todos estão contemplando, mas alguns glorificam a Deus e outros ignoram. Todas as evidências, todos os sinais da glória de Deus. E agora ele diz mais, não apenas alguns que têm a palavra de Deus revelada, que tem a criação também que revela, mas parece que é algo que todo ser humano carrega dentro de si. Tem algo que, sabe aquilo que você olha e fala, isso não é justo? De onde vem isso? Não estou falando de religião agora. Mas sabe você que não é religioso, que se diz ateu, mas que quando acontece alguma coisa você fala, mas isso não está certo. Quem te disse? Quem te disse? Pega uma criancinha aqui, a não ser que você seja uma pessoa deturpada ou doente, com outros problemas, mas pega uma criança e faça um mal aqui a uma criança. Não quero nem dar um exemplo de nada sobre isso. Mas ninguém precisa ser crente, ou isso, ou aquilo outro, para se levantar e se impor e vir, né, fazer alguma coisa para proteger essa criança. Ou não? Ou você precisa, não, preciso ler a Bíblia, ou preciso ler o Código Civil, ou sei lá, penal, sei lá o que é, para saber, não. Se você vê uma criança aqui, e um adulto abusando, fazendo alguma besteira, alguma coisa, quem te disse que é errado? Quem te deu essa consciência? Isso aqui é um exemplo mais básico do básico do básico. É que nem eu estava comentando esses dias, eu sei que isso daqui tem limitação de tempo e de momento para falar sobre isso. Mas é aquela coisa sobre a verdade. Esse papo filosófico de questionar a verdade absoluta é bonito só na discussão acadêmica e se você estiver fazendo um vestibular com alternativas de A, E, para alguma outra questão. Mas na hora da vida, a verdade aparece. É que nem na hora do exame médico, ser homem ou mulher está definido. Ou não? Porque agora está tão absurdo e está tão louco o mundo, que aquilo que é definido, você precisa ficar... Não. Basta ver que esses que pregou aí, na hora que cai um avião, fala, tantos homens morreram, tantas mulheres morreram. Ninguém fica levantando outros dados, para ver como o mundo está numa parte de fala e discurso teórico frouxo, e que não se sustenta uma conversa para valer. Isso não tem a ver com religião, tem a ver com a lógica da vida, do ser humano. É o que eu estava comentando, ninguém vai pegar, só para ser bonzinho aqui, a Castelo Branco, se a placa disser que é para dirigir até 100 por hora, dirija 120 para ver a sua opinião que vai fazer. Não, mas a minha opinião, nos meus valores, eu posso. Resolvido essa questão? Porque é assim, irmãos, a gente está numa fase de gente anestesiada vivendo no mundo, que tem algumas coisas que não, ali é a verdade da placa de sinalização. Passa na placa ali do pedágio sem pagar, para ver o que acontece. Aliás, esse é o serviço mais democrático do país, né? Multa. Atinge os pobres, os ricos, e como funciona? Faz um teste se esse serviço público não é eficaz. Né? E aí acaba a discussão. E aqui não é sobre ser de direita, de esquerda, liberal, conservador. Não é interessante? Porque a vida ela vem com uma força, com... deixa, vai vivendo para ver. E aqui esse texto,
Está falando sobre um tal de cumprir ou de obedecer à lei. E aí a tua cabeça está aí, mas e a graça? E a fé? Não, a graça e a fé Paulo tem falado também aqui. Então não é isso contra aquilo, em oposição àquilo. Então a gente tem que entender o caminhar. O justo viverá pela fé, nossa salvação é pela graça. Mas é interessante que ele fala também aqui que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Está falando sobre aquilo que é revelado para o judeu, ou para o povo de Deus hoje, e para aqueles que são os gentios das demais nações. Está falando sobre a consciência. Mas aí a gente precisa voltar então no versículo 13, para prestar atenção nessa declaração de Paulo aqui, quando ele fala, os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Ele não está falando em nenhum momento aqui que obedecer à lei é o fundamento da tua salvação. É a base. Mas ele está falando algo que você que é salvo, parece que vive. Parece que busca viver. Não está nem falando que você cumpre isso em qual medida. Mas ele afirma, os que obedecem à lei serão declarados justos. E lógico que isso vai trazendo perguntas ao nosso coração. O que é ser justificado? Que peso que é isso aqui para a gente? Porque ser justificado, ser declarado justo, é de Deus, não é da sociedade. É sobre o julgamento de Deus, é sobre acertar-se com Deus. É algo que não é terapia que faz, é algo que não é você ordenar seus pensamentos para serem pensamentos positivos, para ter um alívio na alma, paz interior, não é sobre isso. Porque o versículo 16, Paulo vai continuar ainda dizendo na conclusão desse pequeno trecho que a gente está meditando hoje. Ele vai dizer, no dia em que Deus julgar, olha a palavra, os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. E aí, de novo, evangelho, sobre que evangelho é esse? E aí, esse evangelho é para lembrar que o evangelho também trata de um julgamento futuro. Paulo diz que, de acordo com o evangelho, Deus julgará os próprios segredos do seu coração e através do seu Filho Jesus Cristo. Olha que sério que é isso. Quer dizer, o evangelho é uma mensagem sobre estar certo diante de Deus, mas está certo diante de Deus no dia de um tal julgamento que iremos enfrentar. Quer dizer, o evangelho não é principalmente sobre experiências de culto. O evangelho pode ter essa expressão, mas não é sobre isso na essência. Não é sobre, enfim, as orações que a gente faz aqui, que também são e caminham de acordo com o que o evangelho vai fazendo, mas o evangelho é sobre uma segurança que temos por causa de Cristo Jesus, num dia de um julgamento que virá, num dia que a glória de Deus será revelada. E como é que a gente vai estar diante desse dia? Se você está mediante Jesus Cristo, você está seguro. Se você está nesse dia por causa de Jesus Cristo, você está seguro. Agora, se a tua forma de pensar salvação é uma forma de fazer algo, de alguma maneira você se provar que você merece, que você é digno, você ainda não entendeu o que é a graça. E a graça de Deus, o conceito de graça, ele é tão essencial. O conceito de graça é tão tremendo que não há nenhuma outra religião que prega isso. Absolutamente nenhuma. É exclusiva ao cristianismo, é exclusiva a Jesus Cristo, é exclusiva a mensagem do Evangelho. E se você está nos visitando hoje com dúvidas e questões que podem ser genuínas no teu coração, eu te convido, te encorajo a observar sobre isso. Graça é só no Evangelho. Graça só saiu da boca de Jesus Cristo. E nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, vamos fazer a maneira de expressar isso.
Só a palavra de Deus fala sobre graça. Não existe, eu te dou absoluta certeza disso e te encorajo, enfim, vá atrás. Não existe mensagem da graça em nenhum outro tipo de religião ou de pensamento, de ideologia. Graça é do Evangelho. Graça é só Cristo. É por isso que é loucura para aqueles que estão fora do Evangelho. E é isso. O Evangelho é sobre a nossa segurança num dia de julgamento que virá. E julgamento de quem? Vamos pensar de novo. Julgamento de Deus. Porque Paulo está falando aqui, Deus julgará. E a questão é, o que Deus vai julgar? Se Deus julgar nossa vida de uma maneira negativa contra nós, é sobre o inferno que estamos falando. É aquilo que foi pregado na última mensagem. É sobre a nossa alma, eu não sei nem expressar sobre isso, se é uma tormenta, um atormento no coração, na alma, em você, porque o inferno é a ausência da vontade de Deus, ali da presença de Deus, sendo feita, realizada, vivida. O inferno é não estar diante de Deus para todo sempre, irmãos. E aí a Bíblia, para te mostrar o que quer dizer isso, vai expressar nas dores, no fogo, em coisas que a gente consegue ainda ter um vislumbre, mas é mais do que isso, é só um desenho esse negócio. É só algo que nenhum filme do Senhor dos Anéis consegue chegar perto. Você pode assistir a trilogia e rever de novo. Aquilo ali é só uma expressão artística pequena. Estou falando isso sobre tormentos ali, né? Porque, lógico, o filme tem nada a ver com o negócio do céu e inferno. Por favor. Aliás, tem outra mensagem ali, inclusive, porque o Tolkien era um professor, escritor, autor católico, mas um católico, olha, coração convertido ali, e usa todo o seu potencial artístico para falar da mensagem de Deus, dos valores ali. É uma obra fantástica. Timothy Keller, que faleceu recentemente, um dos maiores pregadores da nossa época, ele falava, ele lia e relia O Senhor dos Anéis para a imaginação dele sempre estar indo e voltando para trabalhar na riqueza ali, da maneira que ele expressava os valores ali, e a mente poder produzir. O problema nosso é que a gente não pensa tanto nos dias de hoje, não é verdade? A nossa imaginação parece que é uma imaginação travada, limitada, porque a gente deveria pegar um texto igual o de hoje, inclusive, e pensar sobre isso um pouco. Não é só ler. É você ter um tempinho, minutos, não vou rotular isso para você, mas minutos que você lê e fala, mas o que é isso? Você sabia que não é pecado fazer essa pergunta com a palavra de Deus? Você está diante da palavra de Deus e fala assim, mas o que é isso, Senhor? Já experimentou fazer isso? Ah, faz isso com um copo de café, quentinho, gostoso, caprichado. Que prazer que é. Faz isso com um texto bíblico bem diagramado, com uma versão legal da palavra impressa, porque é bom, prazeroso, edificante e valoroso. Mas faz isso, usa a imaginação. A gente está no texto aqui, semana passada a gente falou sobre céu e inferno. Irmãos, você sai daqui, você sai meio, sabe aqueles dias que você sai meio moído? Você dá glória a Deus, mas ao mesmo tempo você fala, Senhor, o tom não é confortável não. Hoje também não é confortável falar sobre uma tal obediência à lei. E o que é isso? É o meu esforço? Então, a gente vai continuar aqui no texto. E tem textos, irmãos, eu queria que todo mundo aqui entendesse. Sabia que tem textos difíceis na Bíblia? Tem. Isso é precioso demais para todos nós, porque há textos difíceis. Há textos que, se você for ler, não dá para ler e simplesmente, sabe, engatar a semana toda sem voltar nele e falar assim, mas será que quer dizer isso mesmo? E aqui é um desses textos que há muita divergência, inclusive, entre pastores estudiosos da palavra de Deus, homens tementes ao Senhor, e que quando vão explicar esse texto aqui, tem pensamentos, falam assim, mas eu acho que o que quer dizer aqui é tal coisa. E isso está dentro de um leque, que não é de afronta às verdades da palavra de Deus, é porque tem alguns momentos, uau, esse texto aqui é mais profundo do que eu estava imaginando. É mais sério do que eu estava imaginando. Porque aqui, voltar nesse ponto. Primeiro que esse texto aqui está falando, Paulo está falando
algo que inclusive alguns pregadores contemporâneos hoje voltam, né, a velhas heresias de negar sobre a existência do inferno, mas fala só do céu, 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 ó lindo céu. Mas ao inferno, é explícito o ensino do inferno nos evangelhos, porque o próprio Jesus vai falar sobre isso, e no ensino apostólico do Novo Testamento. Mas fala também que tem um grupo de pessoas que serão aprovadas nesse dia, por causa de Cristo Jesus. Ah, louvado seja Deus. Irmãos, eu estou nesse grupo. Não estou com dúvida não, porque tem pregador agora que também está com dúvida, né? Meu Deus do céu, ter dúvida da tua salvação. Irmãos, eu tenho dúvida dos meus esforços. Agora, daquilo que Jesus fez pela minha vida, eu sei que foi absoluto, completo, uma vez por todas. Eu ainda pergunto, logo eu, Senhor? Um pobre pecador, né? Logo eu ainda estou incluso nisso? Estou incluso. Você está? Não sai daqui hoje com dúvida no teu coração, não. É pela graça, pela misericórdia de Deus, é porque Jesus fez. Amém? Porque Jesus fez, eu sei que eu sou salvo. Pode afirmar, porque não é sobre mérito, sobre quanto eu ganho, quanto estudei. Jesus fez. Eu já errei demais e continuo errando, mas Jesus fez. Isso traz paz ao meu coração e segurança. E porque Jesus fez, eu quero aprender mais. Porque Jesus fez, isso já está resolvido, eu quero prosseguir. Quero prosseguir aprofundando nessa verdade, aprendendo mais, inclusive aprendendo sobre as questões nessa vida, irmãos. Porque Jesus fez, mas essa vida ela vem, e para aqueles que estão em Cristo, ainda há dores que nos alcançam. Ainda tem doença que a gente vai passar, se é que já não está enfrentando. Ainda tem lutas na nossa alma, na nossa mente, perturbações, que aqueles que estão em Cristo, mas nesse mundo caído, enquanto o dia do julgamento não chegar, enquanto o dia do Senhor não chegar, enquanto a volta do Senhor não chegar, nos atinge, nos alcançam. Aliás, a Bíblia está repleta de situações daqueles que estavam numa caminhada de fé e sendo usados poderosamente por Deus, e ainda assim foram atingidos por diversas circunstâncias. Mas, por outro lado, aqui fala que há uma segurança já definida, uma vez por todas, nesse dia. Quem está em Cristo está salvo, está justificado, está perdoado. E ponto final. E ponto final. Isso é absoluto, meus irmãos. Então, a gente às vezes está olhando para a vida e esquece, agora cheguei no 53. Oh, sensação esquisita. Né? Eu quero correr igual 21, mas aí algo já modo, peraí, não é mais essa verdade, né? O Windows, eu estou com aquela versão do, como é que fala? O Windows 96, né? Lembra desse daí? Querendo colocar o Windows 96 no Macintosh hoje, aí dá, né, conflita, né? Os sistemas são diferentes. Opa, peraí, tem que acertar. A gente tem que fazer às vezes como é que fala? Umas atualizações aí no sistema também, mas a vida vai andando e a gente, às vezes, não pensa, irmãos. A gente olha para a nossa vida, como é difícil para todo mundo, tá? Vamos estar juntos aqui. Como é difícil a gente pensar nessa dimensão do tempo, de um futuro, que Deus está já lá, nessa eternidade futura, porque a maneira que o tempo caminha é uma coisa que, ao falarmos sobre isso, quão limitado nós somos, quão maluca são essas ideias, mas, ao mesmo tempo, como a gente precisa olhar para a nossa finitude e entender, meus irmãos, com todo o respeito mesmo, mais 10 anos nessa vida, mais 20 anos nessa vida, mais 30 anos, vai completando nessa vida. O que é isso naquilo que a palavra de Deus fala sobre uma eternidade com o nosso Deus? É uma faísca, é um piscar. É que nem pegar esse momento que a igreja está vivendo esse final de semana. É que nem pessoal que se esforçou, trabalhou, se juntou, investiu, para o acampar dentro. E aí hoje está todo mundo sentado aqui. Uns estão mais sentados, mais afundados na cadeira.
tem uns que estão mais inteiros. Mas passou. Passou os últimos 2 dias. Não é bom isso também? Porque é bom sonhar, é bom o momento ali da batalha, de fazer as coisas, e vai, umas coisas dão certo, outras não dão tanto, e vai, e acontece e tal. E hoje passou. Hoje é o day after. Lembra desse filme? O dia seguinte, alguns aqui vão até chorar, né? Era o filme mais apocalíptico dos anos 80, né? Que era o fim do mundo, tal, guerra nuclear. Mas passou. Estamos vivendo esse dia que a Esther, que tem essas tiradas, nem vou lembrar como é que ela fala, que não vou lembrar, porque ela é tão confuso, que o amanhã, que era ontem, né? Que estamos vivendo hoje, então ela quer as coisas de ontem que não podia hoje, e mistura todo, porque o ontem chegou e o amanhã... Entendeu, né, papais? É uma confusão com esse negócio. Amanhã, que é hoje, pai, posso agora comer aquele negócio? Então, agora pode, porque o amanhã, que era de ontem, chegou. Ontem não podia comer o amanhã, entendeu? Porque tem os dias certos de comer algumas coisas, e aí vai essa loucura. E assim a gente na vida. Sabe a cura que você está orando por hoje, e esse hoje não chega, porque o amanhã também você ainda não sabe que você é em Deus, se Deus vai te levar através dessa enfermidade, se Ele vai te curar. Enquanto esse amanhã não chega, você ora, meu irmão. Você clama a Deus e pede para aqueles que te amam estar junto com você em oração. Porque é assim também que Deus move esse tal dia de amanhã, que eu não sei, mas Deus sabe e eu confio em Deus. Porque para alguns aqui uma doença é Deus falando, chegou a tua hora. Prepare-se, fica pronto. E para outros olha, essa doença não era fim, era uma experiência transformadora, uma experiência para mostrar uma renovação de Deus na tua história, na tua vida. E é assim nossa caminhada em Cristo. Agora, não tira o olhar que nesse julgamento futuro você está em Cristo. Em Cristo não é o câncer que vai definir o teu futuro. Em Cristo não é um infarto que vai definir o teu futuro. Em Cristo não é as tuas finanças abaladas no dia de hoje que vai definir o teu futuro. O teu futuro vai ser definido nesse dia chamado agora, hoje. Deus está nele. Você está conduzindo firme. É que nem a história da fornalha. Foi essa história, né, que foi no Kids aqui, né, na sexta-feira, aproveitando o gancho. A história da fornalha. Ai, como é bonito ler. Mas você quer estar aí nos 3 passinhos antes de passar por ela e fazer a mesma declaração que aqueles jovens fazem? Se Deus vai nos livrar ou não, não sei. Mas a gente vai permanecer aqui firme. Aí hoje, olhando para essa história, a gente, aleluia, que vitória do Senhor. Mas graças a Deus que não era comigo essa história, Senhor. Né? Como é bonito ler um texto poeticamente, ou, né, e só para dar glória a Deus pelo texto. Porque alguns de nós, irmãos, e às vezes isso acontece na minha vida também, a situação é muito menor do que uma fornalha. E eu já tremo, eu já me abalo todo, eu já fico todo... Oh Deus, tem misericórdia. Mas vamos para o texto aqui. Porque, de novo, irmãos, esse texto aqui é para falar para alguém que chegou aqui hoje e o coração precisa saber disso. A gente é chacoalhado o tempo todo, irmãos. Todo tempo tem vento para cá, vento para lá. Mas a palavra de Deus diz, fica firme. Em Cristo você foi justificado, em Cristo você foi perdoado, em Cristo você foi salvo, nasceu de novo, é amado. Nenhuma circunstância dessa vida vai ter força suficiente para negar que você é amado de Deus, por causa de Cristo Jesus. Amém? Nenhuma dor, nenhuma circunstância, nenhuma ofensa, nada pode negar a voz do Senhor. Você é meu filho amado, como Deus falou para Jesus, com todo temor, a gente vai repetir isso para nós, para o nosso coração. E aqui a frase do versículo 3, os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Tem um peso aqui também. Tem algo aqui muito sério, porque em Romanos 3:20 é o mesmo texto, mesma carta, mesmo Paulo, e ele está falando aqui, capítulo 2, versículo 3, os que obedecem à lei, esses serão declarados justos, mas no próprio capítulo 3, na sequência, no versículo 20, ele vai dizer, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
E agora, Paulo, o que você quer da gente? E a gente ainda vai estudar isso aqui um pouquinho mais em detalhes quando chegarmos no capítulo 3. Estamos no 2 ainda. Acredito que mais 2 mensagens e a gente até finaliza o capítulo 2. É uma dinâmica diferente aqui, esse capítulo. Mas, de novo, Paulo fala no capítulo 3 que pelas obras da lei não tem carne alguma que vai ser justificada. Nenhum de nós. Mas, ao mesmo tempo, capítulo 2, versículo 13, ele fala que tem uma obediência da lei, seremos declarados justos. E aí, onde que está? Como é que eu lido com isso, Senhor? Porque Paulo está falando aqui de alguém que obedece à lei de uma maneira perfeita, sem pecado que seria justificado, porque isso não existe. Todos nós estamos em Cristo, estamos perdoados, temos nova vida em Jesus, mas você ainda peca, não é mesmo? Quem é casado aqui, isso já está resolvido, né? Essa questão já está bem definida. Quem peca, né? Não tem dúvidas. Só basta olhar para o cônjuge e abaixar a cabeça. Né? Todos aqui pecam. Eu nem vou olhar aqui para a minha esquerda. Vou continuar concentrado aqui. Todos pecamos. Todos nós erramos. Você está perdoado em Jesus. Você está justificado. Eu estou batendo nessa tecla, irmãos, porque a gente às vezes parece que a gente está numa gospelândia, sabe? E a gente pensa que ali é uma terra né, que todo mundo aqui está com a vida perfeita, isso. E aí entra um não cristão aqui, ele se assusta mesmo com a nossa perfeição. Né? E não é bem assim. Não é bem assim. Até porque esse texto toda hora fala, mediante Jesus Cristo, por meio de Jesus, por meio de Jesus, é por meio de Jesus. E aí, com todo respeito, muitos irmãos aqui vieram do catolicismo, mas é por meio de Jesus, não é por meio do padre, não é por meio do papa, não é por meio dos sacramentos, que aí alguém mais religioso do que você tem que vir para na última hora te dar alguma coisa, senão, porque é melhor garantir. Não, não. É por meio de Jesus, é pela fé. Como qualquer outras coisas que às vezes a gente pode pensar, é por meio de Jesus. E aí o texto está falando, tanto os gentios como os judeus. Porque ele já falou dos gentios no capítulo 1, quase ali no finalzinho, explicitamente, e agora ele está falando dos judeus. E ele fala, estão sob julgamento, precisam do evangelho, precisam do perdão através de Jesus Cristo para serem salvos. Por quê? Porque, de fato, ninguém vai conseguir cumprir a lei perfeitamente, sem pecado, a não ser Jesus. Romanos 3, 23. Romanos 3, 9. Não vou nem ler aqui. Fica para a tua anotação. Todos os gentios, todos os judeus, todas as nações precisam conhecer o evangelho do perdão em Cristo Jesus para ser salvo. Então, quando Paulo diz, lembra que ele diz assim, porque não são os justos que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. O que ele quer dizer com esse negócio de obedecer à lei, nesse contexto? Será que Paulo está dizendo, alguém que obedece à lei, mas é uma pessoa que ainda peca, mas que ama a Deus, que ama a sua lei, que odeia os seus próprios pecados e os confessa e se lança na misericórdia desse Deus que é revelada na própria lei? Porque o que a lei faz? Ela mostra o nosso pecado. O que a lei faz? Ela mostra que a gente não consegue sem Jesus. Será? Porque o versículo 13, capítulo 2, Paulo está falando, não são os ouvintes da lei que são justos, mas de alguma maneira ele está falando, aqueles que serão absolvidos no tal julgamento final. Será que ele está falando isso aqui sobre aqueles que amam a lei de Deus, que dependem da ajuda de Deus para viver de acordo com essa verdade que é revelada ao coração dessas pessoas? Será que está falando das pessoas que confiam em Deus pela sua misericórdia, mesmo quando tropeçam? Porque em Romanos não há dúvidas, o evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser anunciado.
A pregação, o falar, o proclamar o Evangelho é essencial para a nossa salvação. Porque, entenda isso, sem a pregação do Evangelho, quando eu falo pregação do Evangelho, irmãos, não é um culto público e um pastor pregando, é sem a igreja anunciando as boas novas de Cristo, também por meio de um culto de adoração, mas na vida, no dia a dia, cada um aqui entendendo onde Deus te colocou, é o teu campo missionário, é onde Deus te leva a viver, ser íntegro e proclamar, a anunciar, viver o Evangelho do Senhor. Mas nunca esqueça que o despertar para uma nova vida é obra do Espírito Santo de Deus. E a maneira que o Espírito Santo de Deus desperta, usa nossas vidas nesse processo. É um milagre, meus irmãos. Como é que se explica milagre? Milagre a gente reconhece que é Deus que fez. Que nem eu estou pregando aqui hoje, como é que eu vou calcular se alguém está entendendo o que eu estou falando? Num texto que é difícil desse aqui, a gente vai falando, conversando, o culto vai acontecendo. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer alguma coisa para alguém aqui, num momento, falar, eu entendi. O Evangelho se abriu para mim hoje, porque é o Espírito Santo de Deus que faz, irá fazer, e glória a Deus que é assim. Então, hoje, no tempo que a gente vive hoje como igreja, a verdade é, pregue a palavra, viva o Evangelho, anuncie as boas novas, e creia que a obra de despertar aquele que dorme, aquele que está cego espiritualmente, é uma obra do Espírito Santo de Deus, que vai levar essa pessoa sem Jesus hoje à sua fé em Cristo Jesus. Ninguém é salvo hoje de outra forma. É por meio de Jesus, só Jesus, e o Espírito Santo, ele entra nessa ação para trazer glória a Jesus. É milagre, irmãos, o novo nascimento. Por isso, continue a orar, continue orando por quem está perdido longe do Senhor. Aliás, esse é o ponto aqui nesses primeiros capítulos de Romanos que Paulo está falando, porque Paulo está afirmando aqui, ninguém será salvo sem ouvir o Evangelho de Cristo. E por que ele fala que é uma obra do Espírito Santo na vida daquele que é salvo? Porque aqueles que estão sem Cristo, no capítulo 1, versículo 18, diz que suprimiram a verdade pela injustiça. Qual o problema desse mundo sem Cristo? É porque esse mundo vive suprimindo toda verdade pela injustiça. Irmãos, isso aqui está mais claro nessa era digital que a gente está vendo isso, como isso está evidente, essa troca. No capítulo 2, versículo 5, Paulo ainda vai falar que todos têm o coração obstinado, no sentido que todos têm um coração endurecido contra o arrependimento. Se não é obra do Espírito Santo. Por isso que o novo nascimento é esse milagre. Mas esse milagre, ele chega no coração daquele que está ouvindo a mensagem ser pregada. E a mensagem é pregada por mim e por você que está em Cristo Jesus. Por isso, fale, viva, pregue o Evangelho, se aprofunde cada vez mais na palavra de Deus, nos valores do Senhor. E viva com aquilo que você sabe hoje. E aprenda mais para amanhã, está mais preparado ainda para as oportunidades que Deus vai te dando. Mas no final de tudo, a salvação não é porque você finalmente conseguiu explicar o Evangelho e aquela pessoa entendeu. Não, é porque o Espírito Santo agiu com graça, com misericórdia, mas usou você. Usou aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Você está entendendo, irmãos? Isso aqui é libertador. Quando você entender que não é que eu fiz um curso, finalmente em novembro, depois de tantos anos, a igreja vai dar um curso sobre o panorama bíblico, eu vou ouvir, eu vou ler, eu vou escutar, vou fazer perguntas e finalmente saio daqui preparado. Faça, venha, não desiste não, participe, mas isso é só um negocinho para ajudar, para te dar mais um instrumento, uma ferramenta, para ajudar todos nós a revisarmos conceitos ou aprendermos conceitos novos, dependendo do teu momento de vida. Todo mundo pode ser abençoado com isso. Mas hoje o Senhor te fala para pregar. Hoje, com o conhecimento que você tem hoje,
Talvez limitado porque você não leu ainda nenhum evangelho completo. E está na hora de você se arrepender e fazer algo a respeito disso. Porque não é interessante que parece que quando alguns são preguiçosos com algumas ações de aprender a palavra de Deus, a sua preguiça, ela é potencializada no quê? O resultado disso é... Não vai falar que a tua preguiça é para a glória de Deus, porque é uma contradição. Você sabe que a gente tem um ambiente de preguiça para ler, para separar tempo, e a gente não tem preguiça para um monte de outras tranqueiras. Porque ler a palavra de Deus e se deliciar nesse... Deleitar-se na palavra. No texto bíblico, é precioso demais. Quem sou eu aqui para querer te convencer sobre isso? Experimente. Depois que você começar a experimentar, você não vai terminar. Que nem eu estou louco para chegar terça-feira agora. Por favor, não estou falando isso para vaidade, não estou falando isso da maneira carnal. Estou falando só para te encorajar, para ver como é possível. Eu estou usando um plano de leitura bíblica que lê um livro de cada vez, ele vai entre Velho Testamento e Novo Testamento, revezando. Agora, dia 31 de outubro, termino de ler a Bíblia inteira nesse ano, mais uma vez. Por quê? Porque é prazeroso demais, não é por obrigação. Porque eu não sei fazer outra coisa. Para começar o dia, para iniciar os ciclos. Por quê? Porque dá, é possível. Faça também. Aí tem milhares de formas. Tem uma forma de ler a Bíblia, inclusive, em 3 anos, que a gente, inclusive, já encorajou alguns irmãos aqui. Eu tenho um PDF no meu computador. Se você quiser, eu te mando por e-mail. Para quê? Para ser um meio de te ajudar, para criar disciplina. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa disso para falar o Evangelho. Precisamos da palavra de Deus para saber, inclusive, o que e como orar. Porque você sabe que oração não é Senhor me dá isso, Senhor resolve aquilo, né? Você não está num despachante evangélico ali, só para colocar teus problemas, o que aconteceu na última semana e pedir por solução no SPC. Né? Oração não é isso, porque tem gente que lida com Deus como se estivesse, né, no iFood. Estou pedindo aqui, quanto que é o delivery mesmo, Senhor? Né, para chegar mais rápido? Né, essa a conta, às vezes, que não é verbalizada, né? Mas é quase isso. Não. Como a oração nossa, ela tem a ver com aquilo que Deus fala ao teu coração na sua palavra. Ah, Senhor, vai falando com todos nós aqui. A questão é que esse texto deixa claro, ninguém, absolutamente ninguém vai cumprir a lei. Porque se alguém cumprisse, Jesus tinha plano B. Sempre foi o plano A, que a Bíblia anunciou, desde a queda e antes da fundação do mundo. Sempre o plano A foi Jesus. Sempre. Mas a gente precisa crer a obra que o Senhor está fazendo nesse mundo ainda, alcançando o perdido. É a obra que o Espírito Santo de Deus está se movendo no meio da sua igreja e por meio da sua igreja, levando esse evangelho da salvação. Romanos 1,18. Esse Espírito vai agir e é através do evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo, irmãos, é Cristo crucificado e ressuscitado. Tem cruz nessa mensagem e tem ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não tem evangelho sem a crucificação. Não tem evangelho sem crucificação. Sai desse evangelho de coaching aí que você está ouvindo na internet, com holofotes. Igual a gente tem holofote também. Tal, mas aqui é para outra coisa. A gente espera que isso aqui ajude a transmissão ser melhor. Só isso. Mas tem gente que é uma mensagem de queridinho para cá, queridinha para lá, e não tem o evangelho ali, irmãos, e a pessoa não tem discernimento para entender que o evangelho não está sendo pregado. É um evangelho de autoajuda. Acorde. Eu estou falando com muita seriedade aqui. É evangelho de grife, é evangelho de marquinha, de like. Não tem cruz. Evangelho tem crucificação e tem ressurreição. Essa mensagem é permanente. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas continue,
negue-se, toma a sua cruz e siga-me. E cadê isso sendo pregado? É risadinha para cá, risadinha para lá, e não tem cruz na pregação. Mas tem algo, ai, Jesus queridinho, vai te fazer um bem essa semana. Toma 2 doses na segunda-feira de Mateus, toma outras 3 doses de Marcos, e a semana vai ser abençoadora, de vitória para a sua vida, aleluia. E aí a pessoa vai lá e dá um like, e compartilha, e tudo, e não filtra. Estou falando sério, irmãos, o evangelho da prosperidade só se maquiou agora do evangelho do coaching. É a mesma lógica de uso da religião para se dar bem, para alguma vantagem. Não tem cruz, não tem negar-se a si mesmo. Por favor, não estou falando aqui para citar A, B, C, D ou E, que eu nunca convivi e não conheço. Eu estou falando genericamente porque são milhares de mensagens assim. Eu não estou falando de um pregador. Estou falando de uma ideia que está agora permeando, não só o Brasil, é no mundo todo esse treco. A gente viu aí, eu não vou citar um nome, mas foi uma coisa pública, terrível e que doeu o coração. Vimos um movimento de uma igreja que esfacelou-se esse movimento no mundo todo. Deus ainda tem preservado algumas unidades dessas igrejas, porque estão espalhadas pelo mundo. E eu já absorvi muito dessas coisas, vibrei, porque eu acredito que teve um momento ali de pureza, de verdade, mas nos últimos anos virou um escândalo mundial, global, porque o diabo luta contra a igreja do Senhor, e quando derruba, e você vai ver, o evangelho parou de ser pregado. Parou de ser pregado em algum momento. Não estou falando que lá no início não era evangelho, a gente não está nesse papel aqui, mas sabe quando o evangelho parou de ser pregado? Parou de ser pregado para o coração daquele mesmo que prega. Irmão, se eu parar de pregar o evangelho para o meu coração e estiver aqui só entregando uma mensagem dominical para os irmãos, essa igreja aqui vai acabar em algum momento no futuro. Essa igreja acaba em poucos dias, talvez, até. Não precisa nem de muito tempo, não. Porque a nossa estrutura aqui ela é bem mais frágil do que você possa imaginar. Mas se eu parar de pregar o evangelho para a minha própria vida, irmãos, para falar para você, porque isso aqui tem a ver comigo. É para mim. E o problema é hoje nós estamos vivendo uma geração na igreja hoje que o evangelho é para o outro. É para quem perdeu hoje o culto. Eu sei essa ideia. Às vezes a gente está aqui e escuta, e eu estou ouvindo outro pregador e falo, puxa, fulano podia ser abençoado. Isso não está errado da gente ter esse desejo e de repente até usar as ferramentas que a gente tem hoje para... Olha, escuta essa mensagem, escuta aquela palavra, porque eu sei que você está passando por tal e tal luta, tal e tal circunstância. Você pode ser bênção, irmãos, nesse daí, mas não esqueça que essa palavra que foi pregada aqui primeiro, não foi para aquele que perdeu o culto hoje, é para você que está ouvindo agora. Pela graça do Senhor a gente ora, Senhor, e faz isso chegar ao coração de mais pessoas. E amém. Não é a ideia de um princípio de um livro? Você pega um livro escrito em 1950 e é benção até hoje. Deus faz isso. Deus potencializa isso. Mas quem escreveu aquele livro não escreveu pensando que em 2020 ia virar um clássico. Ele escreveu para a sua geração ser abençoada. Pregou para aquele auditório inicial ali ser alcançado. E o Espírito Santo de Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que ele potencializa tudo para continuar dando fruto. E dando fruto. Mas essa mensagem aqui hoje, irmãos, tem a ver com nós aqui hoje. Tem a ver com a minha vida aqui hoje. E aqui hoje a gente está sendo lembrado... Obedecer a palavra de Deus, eu quero trocar essa questão da lei, que parece algo da religião, não significa, primeiro, vida sem pecado, porque a gente sabe que ninguém aqui vai conseguir obedecer a lei perfeitamente. Não é sobre isso. Lógico que há uma diferença naquilo que Paulo está falando, porque Paulo mesmo ele fala uma coisa aqui e ele vai mostrar algo mais dessa verdade mais adiante. Mas parece que há pessoas que, quando Cristo entra na vida, e presta atenção sobre isso, que é isso que eu queria que a gente guardasse para terminarmos. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, e foi de fato o Espírito Santo de Deus, trazendo fé, nova vida, por causa do Evangelho que foi pregado. Irmãos, acontece o milagre do novo nascimento, há mudança na vida.
E essa pessoa se torna alguém que será obediente à palavra, à lei. Não, ninguém vai conseguir cumprir isso perfeito nessa vida ainda. Seremos ainda transformados. Esse corpo vai ser glorificado, porque ainda o pecado exerce uma tal força em nós. Mas algo também já foi rompido e quebrado. Não é mais igual. Você tem o Espírito Santo de Deus agora que habita em você. E a palavra de Deus, que o Espírito Santo e a palavra vai trazendo luz para a nossa vida. Irmãos, quem está em Cristo caminha em luz. Não tem mais trevas. Se a tua vida entra para o Evangelho e começa a andar em trevas. Opa, que linguajar é esse? Que maneira... Não, hoje o Senhor te alcança e viva uma vida que passo a passo é mudada, é transformada. Irmãos, se você está em Cristo Jesus, você não observa a lei. Você não apenas lê o texto bíblico. Você não lê o Evangelho, a palavra. Mas você ama. Você começa a amar a palavra do Senhor, o ensino do Senhor, a vida em Cristo, e querer que isso se cumpra na tua vida. De novo, ninguém aqui vai conseguir viver em obediência perfeita a isso, porque Jesus veio para cumprir isso. Jesus veio para cumprir essa exigência da lei. Mas agora, você ama a lei. Você ama a palavra de Deus. Você ama, porque, vamos corrigir, você ama a lei de Cristo. Porque não é mais uma lei apenas de observâncias, de pode e não pode. Porque vamos caminhar nessa vida dependendo da ajuda do Senhor diariamente. Vamos viver essa vida precisando que o Senhor nos capacite para vivermos de acordo com essa verdade. E essa verdade que inclui a cruz de Cristo, a obra do Espírito. Precisamos do Senhor, Senhor, me ajude, porque eu quero confiar mais e mais na Tua misericórdia. Porque quando eu tropeçar, eu quero crer que a palavra do Senhor, escrita ali em 1 João 1,9, começa na minha vida, na minha história. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso começa em mim. Isso vai além de mim e é para nós, igreja. Mas isso é pela misericórdia do Senhor. Por isso que esse texto é muito sério. A fé em Cristo. Cristo é nossa justiça. Cristo é a nossa única esperança, irmãos. Cristo é a nossa única esperança de aceitação diante de Cristo, de Deus. Por isso que Paulo está falando toda hora. É por meio de Cristo Jesus. Lembre-se, vou terminar. Cristo viveu por nós. Cristo morreu por nós. Cristo ressuscitou por nós. Cristo reina por nós. Cristo intercede por nós. Cristo virá por nós. É isso a mensagem. O juízo final, mediante Cristo Jesus. Você vai saber da glória a Deus nesse dia. Você vai saber que é por causa dele. Por isso que, observe, irmãos, não, de novo, não como você querendo julgar o outro. Quando fala assim, observe, é para você entender que uma fé, dizer que tem fé em Deus, mas que não produz esperança, Colossenses 1:23. Ter fé em Deus, e é fé que não produz amor, Gálatas 5:6. Não estou lendo de propósito, tá? Fé em Deus, tenho fé em Deus, e que não produz obediência, é um outro Deus, é um ídolo que você segue. Não é uma fé salvadora. E aqui que Paulo está querendo dizer isso, é sobre abraçar, ter Cristo na sua vida hoje,
sim, como aquele que perdoa os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Mas ter Jesus na sua vida também, porque é Jesus que te capacita a viver na obediência de fé. E eu quero te convidar a ficar em pé agora. Porque o convite hoje é: creia em Jesus que te perdoa os pecados. Mas é junto, creia nesse Jesus que te capacita a viver uma vida de obediência, de fé no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, essa palavra, Senhor, nos convida a nos entregarmos mais uma vez, Senhor, na circunstância, no momento, naquilo que cada um aqui está passando ou vivendo. Mas, Senhor, nossa oração hoje, Pai, é que o Senhor nos tome, Pai, tome nossas vidas. Aqueles que são do Senhor aqui hoje, Pai, nos lembra que o Senhor é o Senhor que, mediante Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados no nosso passado, hoje e amanhã. E estamos seguros, porque é mediante Cristo Jesus que temos salvação, que temos esperança. Mas, Senhor, também é por meio de Cristo Jesus que hoje podemos viver em obediência à Tua palavra. E, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não tem parcialidade. Então oramos para aqueles que não estão em Cristo Jesus, que hoje seja dia de salvação. Hoje seja dia de perdão, de nova vida. Faz isso, Senhor, e faz essa palavra chegar ao coração de quem precisa ouvir sobre isso. Bendito seja o Senhor hoje, Pai. Hoje e sempre. Pertencemos ao Senhor, ó Pai. Tem misericórdia da Tua igreja. A começar de mim, a começar dos meus irmãos aqui, dessa igreja local e da Tua igreja espalhada nesse mundo afora. Tem misericórdia do Teu povo. Sim, Pai, nós reconhecemos os dias, são dias difíceis, são dias maus que estamos passando e enfrentando. Tem misericórdia de nós como Tua igreja, para não caminharmos em trevas, nós caminharmos na Tua luz, em obediência à Tua palavra. Guarda-nos em Cristo Jesus. Amém.